Imagine que você acabou de passar os melhores 40 dias da sua vida. 40 dias ao lado de alguém que voltou dos mortos. Alguém que você viu morrer e que agora está ali, de novo, falando com você, comendo com você, explicando tudo aquilo que você não havia entendido. E então, naquela manhã, no alto do Monte das Oliveiras, ele levanta as mãos para abençoar vocês e sobe, e uma nuvem o encobre e desaparece. E você fica olhando para o céu, imóvel, sem saber o que fazer. O que os apóstolos sentiram naquele momento? O que significa quando tudo aquilo em que você acredita simplesmente some dos seus olhos? Hoje, vamos reviver o último ato visível de Jesus Cristo na Terra. Um mistério que parece encerrar tudo e que, na verdade, mudou o destino de todos nós, sendo comemorado pela Igreja há 2000 anos como o maior triunfo depois da cruz. Para entender a ascensão, precisamos entender o que veio antes. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, os apóstolos estavam em estado de colapso. Pedro havia negado conhecê-lo 3 vezes na noite da prisão. Todos haviam fugido. Tomé se recusava a acreditar. Maria Madalena chorava num jardim, pensando que o corpo havia sido roubado. E então, ele apareceu. Primeiro para Maria Madalena, depois para 2 discípulos que caminhavam para Emaús, uma aldeia a 11 quilômetros de Jerusalém, sem reconhecê-lo, até que ele partiu o pão. Depois para Pedro sozinho. Depois para os 11 apóstolos reunidos no cenáculo, o salão onde dias antes haviam celebrado a última ceia, passando pelas portas fechadas. Os Atos dos Apóstolos registram que nos 40 dias seguintes à Páscoa, Jesus apareceu muitas vezes, provando que estava vivo. Comeu com eles, conversou com eles, explicou as Escrituras. Numa das ocasiões, mais de 500 pessoas o viram ao mesmo tempo. 40 dias. Na Bíblia, o número 40 nunca é acidental. São 40 os dias que Noé passou no dilúvio, 40 os anos de Israel no deserto, 40 os dias que Moisés ficou no Monte Sinai recebendo a lei, 40 os dias que Jesus passou no deserto antes de iniciar seu ministério. 40 é o número da preparação, da provação, da transformação. E nesses 40 dias, os apóstolos foram transformados. O medo foi sendo substituído por certeza, a dúvida por fé, a derrota por missão. Mas eles ainda tinham uma pergunta que revelaria muito sobre o coração humano. Nos últimos dias, antes da ascensão, os apóstolos se reuniram com Jesus mais uma vez e fizeram uma pergunta que os revela completamente. Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Depois de tudo, depois da cruz, da ressurreição, dos 40 dias de aparições, das explicações sobre o reino de Deus, eles ainda queriam saber quando Israel voltaria a ser uma nação poderosa, quando o domínio romano terminaria, quando eles, os 12, ocupariam seus tronos ao lado do Messias vitorioso. Era uma pergunta política, uma pergunta de poder, uma pergunta humana demais para um momento que era infinitamente maior do que qualquer reino terreno. E Jesus respondeu com uma paciência divina. Não vos compete conhecer os tempos e os momentos que o Pai reservou pela sua própria autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Ele não respondeu à pergunta dos apóstolos. Deu-lhes uma missão que tornava aquela pergunta irrelevante. Não vinham tronos, vinha o Espírito Santo. Não vinha poder político. Vinha a missão de transformar o mundo, não com espadas, mas com testemunho e fé. E então, Jesus os conduziu até o Monte das Oliveiras. Esse lugar não era qualquer lugar. Era o lugar de toda a vida de Jesus. Era no Monte das Oliveiras que ele costumava se retirar para orar durante a noite. Era dali que havia iniciado a entrada triunfal em Jerusalém no domingo de Ramos. Era ali, no jardim de Getsêmani, ao sopé desse mesmo monte, que havia suado sangue na noite da traição. Era dali que havia contemplado Jerusalém e chorado por ela. O Monte das Oliveiras fica a cerca de 90 metros acima do Monte do Templo, do outro lado do Vale do Cedron, o vale que separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. De lá, a vista de Jerusalém é total. Você vê a cidade inteira, o templo, as muralhas, as ruas onde Jesus havia andado, ensinado, curado. Era o lugar mais íntimo da sua vida na terra. O lugar onde o céu e a terra sempre pareceram mais próximos. O lugar do silêncio e da oração. E foi exatamente esse monte que Jesus escolheu para o seu último ato antes do adeus à terra. Não escolheu o templo, o lugar mais sagrado para os judeus. Não escolheu o cenáculo, onde havia celebrado a última ceia. Não escolheu a praça pública para que todos vissem. Escolheu o monte da oração, o monte da intimidade, o monte onde tantas vezes havia estado sozinho com o Pai. Pense no que era aquela manhã para eles. Eles conheciam aquele monte como conheciam a própria mão. Tinham dormido ali, tinham orado ali, tinham fugido dali na noite da traição. O cheiro das oliveiras, o som do vento descendo pelo Vale do Cedron, o vale que separa Jerusalém do Monte das Oliveiras, a vista de Jerusalém do outro lado, tudo aquilo era familiar. Era o lugar mais seguro que conheciam. E Jesus estava ali, de pé, vivo, falando com eles pela última vez nessa sua passagem pela terra. Ele levantou as mãos. O gesto da bênção, o mesmo gesto que os sacerdotes faziam no templo, que os patriarcas faziam sobre seus filhos. E enquanto os abençoava, começou a subir. Lucas descreve o momento com uma sobriedade que impressiona. Para o maior acontecimento da história da humanidade, ele usou apenas 12 palavras. Foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 12 palavras para o instante em que o Filho de Deus deixou a terra. Como se qualquer palavra a mais fosse diminuir o que nenhuma língua humana consegue descrever. Eles souberam imediatamente que era diferente das outras aparições. Souberam que desta vez ele não voltaria a aparecer. Não havia explicação racional. Havia apenas a certeza, a mesma certeza que você sente quando vê alguém pela última vez, e seu coração sabe, antes de qualquer palavra, que é a última vez. E então, a nuvem o encobriu. Aquela nuvem não era uma nuvem comum. Na tradição de Israel, uma nuvem nunca é algo simples. É presença, é Deus chegando perto demais para ser visto a olho nu. Foi a nuvem que guiou Israel pelo deserto durante 40 anos. Uma coluna de nuvem de dia, de fogo de noite. Foi a nuvem que desceu sobre o Monte Sinai quando Moisés subiu para receber a lei e o povo de baixo tremia. Foi a nuvem que preencheu o Templo de Salomão no dia da sua consagração, tão densa que os sacerdotes não conseguiam entrar. Foi a nuvem na transfiguração, o momento em que Jesus revelou sua glória divina
a 3 apóstolos nesse mesmo monte anos antes, quando Pedro, Tiago e João caíram com o rosto em terra e a voz do Pai falou: "Este é o meu filho amado." A nuvem é sempre o mesmo sinal. Deus está aqui, perto demais para o olho humano suportar. A nuvem não escondeu Jesus, recebeu-o, acolheu-o de volta à plenitude da vida do Pai. E o céu se fechou e ficou o silêncio. 11 homens no topo de um monte, olhando para um céu azul e vazio, sem saber quanto tempo haviam ficado assim, sem saber o que fazer com as mãos, sem saber o que dizer uns aos outros. O vento nas oliveiras, Jerusalém lá embaixo, e onde havia estado Jesus, nada. É o silêncio mais sagrado de toda a história. Foi quando apareceram 2 homens vestidos de branco. Homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? A pergunta é ao mesmo tempo gentil e urgente. Não há tempo para ficar parado olhando para cima. O trabalho está começando, não terminando. Este Jesus que foi arrebatado de vós para o céu voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Ele vai voltar do mesmo monte, da mesma forma, visível, real, concreto, não como metáfora, não como símbolo, mas como ele subiu, em corpo, em glória, de verdade. A ascensão não é o fim da história, é a garantia do seu fim glorioso. E os apóstolos voltaram a Jerusalém com grande alegria e entusiasmo. Lucas registra isso com cuidado. Não voltaram tristes, voltaram transformados. Porque a tristeza havia se transformado em certeza. A despedida havia revelado sua verdadeira face. Não era abandono, era preparação, não era fim, era o início. A missão havia sido dada. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Muitos cristãos entendem a ascensão como uma despedida, o dia em que Jesus foi embora. Mas a fé católica revela algo radicalmente diferente. A ascensão não é uma partida, é uma entronização. O momento em que o Filho de Deus assume seu lugar de glória e poder à direita do Pai, como Rei e Senhor de todo o universo. Quando Jesus sobe aos céus e se senta à direita do Pai, como professamos no Credo, a oração central da fé católica que resume tudo aquilo em que acreditamos, não está abandonando a terra. Está assumindo o lugar que lhe pertence como Senhor de todo o universo. É o coroamento de toda a obra redentora. A cruz foi o sacrifício. A ressurreição foi a vitória. A ascensão é o trono, e há algo ainda mais profundo. Jesus sobe com a humanidade, não abandona a carne que assumiu na encarnação. Ele, Filho de Deus feito homem, sobe como homem, leva para dentro da própria vida de Deus a nossa humanidade, com suas feridas, com sua história, com sua finitude. O cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, expressou assim: a ascensão não indica a ausência de Jesus, mas nos diz que ele está vivo de modo novo, não mais num lugar preciso do mundo, mas presente em cada espaço e em cada tempo, próximo a cada um de nós. Antes da ascensão, Jesus estava presente num lugar, num momento com os apóstolos. Depois da ascensão, está presente em todo lugar, em todo momento, com todo aquele que o invocar. A nuvem não o escondeu, o libertou. A solenidade da Ascensão do Senhor é uma das mais antigas do calendário litúrgico cristão. Já no século IV, São João Crisóstomo e Santo Agostinho faziam referência a esta celebração. As Constituições Apostólicas, um dos documentos mais importantes da Igreja primitiva, reunindo normas litúrgicas e disciplinares das primeiras comunidades cristãs de Antioquia,
já determinavam: contai 40 dias após o primeiro domingo da Páscoa e no quinto dia a partir do domingo, ou seja, na quinta-feira, celebrai a festa da Ascensão do Senhor. Quinta-feira, porque 40 dias depois do domingo de Páscoa cai sempre numa quinta-feira. Essa é a data original da Ascensão, consolidada pela tradição da Igreja há 16 séculos. Em muitos países, por razões pastorais, a solenidade foi transferida para o domingo seguinte, mas a data original é a quinta-feira. Em 2026, a Ascensão do Senhor cai em 14 de maio, no coração do mês de Maria, dias depois da festa de Nossa Senhora de Fátima. É uma das solenidades mais importantes do ano litúrgico, uma das datas mais ricas e mais densas de toda a fé católica, e ainda assim, uma das menos lembradas pelos fiéis. Os bancos das igrejas ficam mais vazios na Ascensão do que em qualquer outra data do calendário. Muitos fiéis, ao serem perguntados o que se celebra neste dia, respondem com uma certa tristeza: é o dia em que Jesus partiu. Mas essa compreensão não reflete a verdade. A Ascensão não é uma despedida, é uma coroação. E celebrá-la é reconhecer que Cristo reina, ontem, hoje e para sempre. Depois da Ascensão, os apóstolos desceram do Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Jesus havia dado uma ordem clara: esperem, não saiam da cidade, esperem o que o Pai prometeu. E eles esperaram. No cenáculo, o mesmo salão onde Jesus havia celebrado a última ceia, os 11 apóstolos se reuniram. Com eles estavam as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia e Maria, a mãe de Jesus. Lucas diz que estavam perseverantes em oração, unidos, com um coração só. Eram 120 pessoas ao todo. 120 pessoas que haviam visto, ouvido e tocado o ressuscitado, e que agora aguardavam em silêncio algo que não sabiam exatamente como seria, mas que Jesus havia prometido que viria. Eram 10 dias de espera, 10 dias entre a Ascensão e o Pentecostes, a celebração da descida do Espírito Santo, que marca o nascimento da Igreja. A Igreja nasce nessa espera, nesse exemplo de fé, esperança e resiliência. Não nasce do entusiasmo, da organização, da estratégia. Nasce da oração perseverante num quarto fechado, aguardando o que Deus prometeu. E quando o Espírito Santo desceu, tudo mudou. No alto do Monte das Oliveiras, existe até hoje uma pequena capela, a Capella dell'Ascensione, em árabe Qubbat al-Sakhrah, a Cúpula da Rocha. É administrada desde 1198 pelo Uwaqf muçulmano de Jerusalém, uma instituição religiosa islâmica, responsável pela administração de propriedades sagradas na Terra Santa. Foi adquirida por emissários de Saladino, o famoso sultão muçulmano que reconquistou Jerusalém dos cruzados naquele mesmo século. Mas cristãos de todas as denominações peregrinam até ela para orar e relembrar o momento da Ascensão. Dentro da capela há uma pedra. Numa parte daquela pedra, os peregrinos medievais acreditavam ver a impressão do pé de Jesus, o último ponto de contato entre a terra e aquele que subiu ao céu. Pode ser tradição piedosa, uma devoção popular transmitida de geração em geração, sem confirmação histórica definitiva, mas carregada de significado espiritual profundo. Ou pode ser história. O que a tradição preserva, em todo caso, é o desejo humano de tocar o lugar onde o céu e a terra se encontraram. Porque é isso que a Ascensão significa para a humanidade.
o ponto onde a terra foi levada até o céu, onde nossa carne, nossa história, nossa fragilidade foram assumidas por Deus e levadas para dentro da vida divina. Jesus subiu, mas não foi sozinho. Levou consigo a humanidade inteira. Os apóstolos voltaram a Jerusalém com grande alegria e entusiasmo. Pense nisso. Acabaram de ver aquele em quem acreditavam subir para os céus e desaparecer numa nuvem. E ainda assim voltaram transformados, porque compreenderam. Não imediatamente. Levou tempo, mas compreenderam que a partida não era abandono. Era o início de uma presença nova, uma presença que não caberia mais num corpo, num lugar, num momento, mas que se derramaria pelo mundo inteiro, por todos os séculos, em todo o coração que o acolhesse. Quantas vezes rezamos e achamos que Deus não está nos ouvindo? Quantas vezes não conseguimos sentir a presença de Deus e ficamos olhando para o céu sem saber o que fazer? A ascensão nos ensina que Deus nunca nos abandona, que a nuvem nunca é o fim, que o que parece uma despedida é muitas vezes o início de algo que não cabe mais nas dimensões do que podíamos ver. E nos ensina também que não se fica parado olhando para o céu. Quando os dois homens de branco perguntaram aos apóstolos: "Por que ficais aí olhando para o céu?", não era uma repreensão, era um chamado, um lembrete de que a missão havia começado, de que havia um mundo inteiro esperando pela boa nova, de que o tempo da contemplação havia dado lugar ao tempo da ação, porque há um mundo a transformar, há uma missão para cumprir, há um testemunho para dar até os confins da terra. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa foi a última promessa e nunca foi quebrada. Há mais de 2000 anos, naquele monte, 11 homens ficaram olhando para um céu vazio. Tinham visto demais para desviar o olhar. Tinham vivido perto demais para simplesmente voltar às redes de pesca. Tinham ouvido uma promessa forte e clara demais para ignorar. E desceram o monte, e foram até Jerusalém, e esperaram, e receberam, e foram até os confins da terra. Porque quem realmente encontrou Jesus ressuscitado não consegue ignorar a sua promessa e a leva com fé ao mundo. Você entendeu o gesto de Jesus? Ele deixou os apóstolos naquele monte e se tornou onipresente para todos nós. Conta nos comentários.